O homem colocou o veneno escondido dentro da taça de vinho da própria esposa. Depois entregou a bebida fingindo estar calmo. A mulher pegou a taça sem desconfiar de nada, mas naquele momento ele percebeu um problema. Só existia uma taça de vinho na comemoração. Então, ele inventou uma desculpa, dizendo que precisava participar de uma reunião mais tarde e por isso não poderia beber. E saiu da sala. Mas na verdade, ele ficou escondido atrás da porta observando tudo. Quando viu a mulher beber todo o vinho com o veneno, finalmente ficou aliviado. A substância havia sido preparada especialmente por ele. O veneno causaria uma parada no coração em até 8 horas e depois desapareceria completamente do sangue, sem deixar nenhuma prova. Tudo aconteceu exatamente como ele planejou. Pouco tempo depois, a esposa sofreu um ataque cardíaco repentino e morreu. O homem fingiu estar devastado, chorando diante dos amigos e parentes. Depois que todos foram embora, ele olhou o relógio, pegou sua moto e foi até uma casa escondida. O motivo de tudo aquilo era uma jovem chamada Sarah. Antes de se casar, Nick trabalhava como professor de química. Um dia, ao olhar rapidamente para a garota durante uma aula, acabou se apaixonando profundamente por ela. Sarah era totalmente diferente da esposa dele. Era gentil, atenciosa e fazia Nick voltar a sentir vontade de viver. Por causa da esposa controladora, os dois precisavam se encontrar escondidos. Nick também tinha medo de pedir divórcio porque existia um acordo pré-nupcial. Se fosse descoberto que ele tinha outra mulher, perderia todos os bens e sairia sem nada. Além disso, a esposa era mais velha, poderosa e controlava praticamente toda a vida dele. Até o emprego atual tinha sido conseguido através dela. Nick vivia preso naquele relacionamento e precisava fingir obediência o tempo inteiro para não ser destruído financeiramente. Por isso, ele e Sarah planejaram o assassinato juntos. Se a autópsia não descobrisse nada, toda a fortuna da mulher passaria para o nome dele. Nick acreditava que o plano era perfeito, mas pouco tempo depois, recebeu uma ligação da polícia dizendo que o corpo da esposa havia desaparecido do necrotério. Na mesma hora, ele ficou apavorado. Mesmo assim, decidiu ir até o local para entender o que estava acontecendo. Chegando lá, os investigadores explicaram tudo. Cerca de meia hora antes, o segurança do necrotério saiu correndo desesperado do prédio e acabou sendo atropelado por um carro. As câmeras mostravam apenas ele fugindo assustado. Quando os policiais chegaram ao necrotério, o corpo já tinha sumido. O investigador comentou que talvez alguém tivesse roubado o cadáver. Ao perceber que ninguém suspeitava dele, Nick respirou aliviado. Mas logo depois, o policial perguntou se a esposa tinha inimigos ou problemas com alguém. Nick negou imediatamente. Enquanto o investigador saiu para falar com outros policiais, Nick aproveitou para ligar para Sarah. Ele contou que o segurança provavelmente tinha visto alguma coisa e pediu para ela ir até o hospital confirmar se o homem realmente estava internado e inconsciente. Pouco depois, o investigador voltou acompanhado de um médico legista. Eles começaram a fazer perguntas sobre a saúde da esposa. Nick respondeu de forma fria e irritada, dizendo que todas aquelas informações já estavam nos documentos médicos dela. A atitude dele chamou a atenção do investigador, porque não parecia alguém que tinha acabado de perder a esposa. Então, os policiais decidiram investigar Nick com mais atenção. Nesse momento, a energia do prédio caiu de repente e pediram para ele esperar sentado. Só que logo em seguida, um barulho enorme ecoou dentro do necrotério. Nick foi até lá e encontrou algo estranho. Sobre a mesa onde o corpo da esposa costumava ficar, havia uma caixa metálica. Dentro dela estavam alguns objetos pessoais da mulher e um saco plástico vazio. Ao lado, uma das gavetas do necrotério estava aberta. Quando ele acendeu o isqueiro para olhar melhor, levou um susto terrível. Lá dentro estava exatamente o frasco de veneno usado para matar a esposa. Desesperado, Nick pegou o frasco escondido e colocou no bolso antes que alguém percebesse. Só que naquele instante, o investigador entrou no local e perguntou por que ele tinha saído da sala sem permissão. Ao verificar a caixa metálica, os policiais perceberam que o celular da mulher tinha desaparecido. Nick disse que não sabia de nada, mas como ele era a única pessoa ali, o investigador exigiu que ele esvaziasse os bolsos. Nick tentou agir normalmente, mas o policial percebeu que ele escondia alguma coisa. Então, o empurrou contra os armários e encontrou o frasco de veneno escondido. O pior era que o recipiente ainda tinha a etiqueta do laboratório onde Nick trabalhava. Naquele momento, ele entrou em pânico e começou a dizer que não fazia ideia de como aquilo tinha ido parar ali. De repente, o celular dele tocou. Era Sarah ligando para confirmar que o segurança realmente estava internado no hospital. Para não levantar suspeitas, Nick respondeu rapidamente e desligou. Logo depois, ele fingiu precisar usar o banheiro para conseguir falar com Sarah em segredo. Quando entrou no banheiro e percebeu que estava sozinho, ligou novamente para ela. Nick explicou que alguém tinha aberto o armário da esposa, roubado o celular dela e ainda colocado o veneno em um lugar onde a polícia pudesse encontrar. Tudo parecia planejado demais. Então ele perguntou se Sarah tinha contado o plano para alguém. A garota negou e brincou dizendo que talvez ele tivesse revelado tudo enquanto falava dormindo, já que tinha esse hábito. Nick começou a pensar nessa possibilidade e tentou se acalmar, mas quando foi lavar o rosto, ouviu um barulho vindo da janela atrás dele. Ao se aproximar, encontrou um envelope. Dentro havia um convite antigo e uma frase assustadora escrita atrás: "Mesmo quando fecho os olhos, você continua ao meu lado." Nick ficou aterrorizado porque aquele convite tinha sido usado pela
esposa antes de morrer para chamá-lo para jantar. Naquela noite, ele recusou o encontro porque queria ver Sarah escondido. Agora o convite tinha aparecido misteriosamente dentro do necrotério. Tomado pelo medo, ele rasgou o papel e jogou tudo dentro do vaso sanitário. Só que a descarga não funcionou. Nesse momento, um policial começou a bater na porta do banheiro. Desesperado, Nick trancou a porta e, suportando o cheiro horrível do vaso, pegou os pedaços molhados do papel e colocou tudo dentro da boca para destruir as provas. Nome do filme: Os Olhos de Julia.